Oi, pessoal! Hoje no Podcode a gente tem um convidado extremamente especial. Ele é um verdadeiro especialista em ciências de dados e inteligência artificial e educação tecnológica. Ele é presidente da Associação de Engenheiros do ITA, além de atuar como instrutor de IA na ISPM e no IDP, onde compartilha seu conhecimento sobre machine learning e inteligência artificial. Com uma carreira consolidada e mais de 7 anos de experiência no setor público, ele tem ajudado a transformar a maneira como dados são analisados e utilizados para tomar decisões estratégicas, principalmente no setor governamental. Além disso, é um dedicado professor e designer de curso de ciências de dados, tendo impactado centenas de estudantes ao redor do mundo. É com um grande prazer que eu apresento a vocês Alex Pereira. Olá, bom dia. Queria me apresentar para vocês. Ele já falou aí, eu sou Alex Pereira, né? Sou engenheiro de computação, formado pelo ITA em 2004, onde eu tive a grata satisfação também de cursar o mestrado e o doutorado em engenharia de computação. Eu digo que eu sou um empreendedor, né? Além de eu ser servidor público. Durante a faculdade, durante o último ano da graduação, eu já abri minha primeira empresa de base tecnológica. E já fui atrás de investimento público. Eu tive uma primeira experiência bem sucedida, né, no empreendedorismo tecnológico. E depois eu decidi ir para a carreira pública, virar servidor público, e onde eu estou até hoje. Hoje eu sou servidor público, analista de planejamento e orçamento do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. E continuei empreendendo em paralelo, já ajudei a fundar quatro startups. Hoje eu sou sócio de uma fintech de empréstimo entre pessoas físicas e eu me realizo como professor. É a minha principal atividade assim, gratificante, né? Que eu digo que eu nasci para isso. E recentemente me tornei também presidente da Associação dos Engenheiros do ITA, onde a gente desenvolve algumas atividades interessantes ali. Então vamos para as perguntas. Primeiramente, quais são as áreas que hoje tu acredita que estão mais aquecidas no mercado de trabalho? Bom, em termos de tecnologia, né, restringindo a esse tema, eu acho que justamente a ciência da computação e a engenharia da computação são as que estão mais aquecidas, justo por causa do hype da inteligência artificial que a gente está vivendo e que vai impactar e fazer muitas transformações na nossa sociedade, até de uma forma exponencial, né? A maior parte dos seres humanos não consegue entender a fundo o efeito de fenômenos exponenciais. E o da IA está se mostrando que vai ser inclusive no impacto do próprio mercado de trabalho. Existe um pequeno efeito no mercado de trabalho, nos próprios profissionais de computação. A gente vai ter que se adaptar nesse contexto. Hoje, para eu dar aula de introdução à programação em linguagem Python, eu não posso mais querer que os alunos decorem todas aquelas sintaxes. Hoje já não é mais eficiente dessa forma e nem eles ficam satisfeitos de uma aula que vai ensinar eles a programar da maneira que se programava há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, sem você usar a IA generativa para produzir código. Com certeza. Então, respondendo à pergunta, né, as áreas que estão mais aquecidas, eu diria que é justamente a engenharia da computação e a ciência da computação, por causa da IA. Uhum. Bom, já entrando exatamente assim, falando sobre a IA, quais estão sendo os maiores assim, problemas, desafios para quem já está no mercado de trabalho com, né, essa nova tendência, né, podemos dizer? Porque é uma coisa muito recente, né? Teve a pandemia, os jovens ficaram mal acostumados. Tu acabou de falar sobre essa questão de usar a inteligência para fazer código. Então, a gente tem curiosidade de saber como está sendo para quem já está na área, está tendo que lidar com isso. Olha, eu acho que a IA ela veio para democratizar
o acesso à informação, o acesso a uma produtividade e até recursos financeiros. Hoje, a linguagem de programação mais proeminente e assim, que mais cresce no mundo já é a linguagem falada, o português e o inglês. Os americanos dizem, é o inglês, a linguagem de programação mais proeminente. Mas, gente, o português também, você também consegue produzir código de alta qualidade com prompts em português. Então, para esses profissionais que já estão no mercado de trabalho, eles têm que dominar as ferramentas de IA generativa que estão aí, para eles conseguirem ter uma produtividade equivalente com as outras pessoas que já estão usando as mesmas ferramentas. E dentro desse assunto de produtividade, para usar a IA, o que eu digo é que a sua produtividade é proporcional ao vocabulário que você tem. Então, o profissional do futuro que vai ser produtivo é aquele profissional que consegue adquirir um grande vocabulário, porque transformar esse vocabulário, esse seu pedido, esse seu desejo em código, em software, esses modelos estão conseguindo fazer. Sim. Então, aquele que consegue especificar bem feito, no nível de detalhe técnico até, ele vai ser a pessoa mais produtiva do futuro. Eu acho que isso entra muito na parte do currículo, né? Porque hoje em dia, se você não tem um currículo bom, ou até se você tem um currículo muito extenso, pelo menos na minha opinião, tá muito difícil entrar no mercado de trabalho, se inserir. Principalmente a gente, né? Jovens que estamos ainda na universidade, por exemplo, a gente está no 5º, 6º semestre, e tem uma dificuldade de arranjar estágio hoje em dia, principalmente por causa da experiência. Se você não tem certificados falando que você tem, né, uma experiência na linguagem como Java, Python, HTML, você não entra hoje em dia no mercado de trabalho, entra. E mesmo assim, com muitos cursos no currículo, com certeza. Ninguém quer se a gente não tiver experiência. Uma dica que eu queria dar para vocês e para todos os outros alunos e recém-formados que estão na situação de vocês, existem algumas formas complementares de você conseguir demonstrar essa experiência. Você pode se envolver em projetos de software open source desenvolvidos pela comunidade como um todo. E aí, só de você fazer parte de uma comunidade dessa e ser um membro ativo, isso já fala muito sobre você. Eu já fiz parte no passado de uma comunidade do Postgres, que é uma comunidade mundial de um banco de dados open source. E as pessoas se ajudam muito, você começa a se conectar com elas, começa a aparecer projetos e oportunidades, isso só falando em termos dessas pessoas que se conectam. Sim. Então, se você tentar trilhar um caminho tradicional, que é vir para a sala de aula e colocar no seu currículo só o que você recebeu da escola, você vai estar concorrendo com milhares ou milhões que fizeram exatamente a mesma coisa. Então, o que eu recomendo é se apaixone por um projeto open source desse e entre numa comunidade. Seja conhecido nessa comunidade, faça alguma coisa por ela, que seja um teste de software, teste unitário ou uma documentação, que em pouco tempo as oportunidades aparecem. Alex, eu, estudando um pouco sobre você, já te conheço tem um tempo, mas, sua trajetória no ITA, eu acho, assim, espetacular. A sua história, como você ingressou no ITA, o tanto que você estudou. Para os outros estudantes, que provavelmente estão escutando esse podcast, o que você aconselha eles para entrar nesse mercado de engenharia da computação? Qual é o curso que você acha que a pessoa tem que focar? Ou que nem você falou, inteligência artificial, que é o mercado que está bombando agora, ou é uma área que eu gosto muito, por exemplo, que é a segurança cibernética, cybersecurity. O que você acha? Ou hardware também, A gente tem que falar desse ponto. Então, eu empreendi no Brasil produzindo hardware no Brasil. Era um sistema de vigilância por vídeo embarcado. A gente comprava os componentes, até complexos, processadores e tal. Fizemos todo um projeto, mas produzir hardware no Brasil não foi uma experiência bem-sucedida, tão bem-sucedida quanto eu queria, por causa da nossa carga tributária. Enfim, eu tinha direito à isenção de imposto, IPI, ICMS, por ser
um produto inovador, mas foi muito burocrático para conseguir esses impostos. E a minha experiência foi que, pelo menos a parte de empreendedorismo com hardware no Brasil, não é um caminho tão provável de você atingir um sucesso razoável. Mas respondendo a sua pergunta de uma forma genérica, para qual área eu iria hoje em dia, eu diria que inteligência artificial, seguindo as palavras do Andrew Ng, que é um dos principais pesquisadores de IA do mundo, inteligência artificial, gente, vai ser a nova eletricidade. Uhum. Então, ela vai estar presente em todos os lugares, a gente nem vai perceber que ela está presente. Então, não necessariamente a gente deva seguir, vou seguir pelo caminho da inteligência artificial. Ou você vai seguir por um caminho de uma especialização que usa IA. Sim. Vai ser assim. Então, mas tentando responder a sua pergunta, que área eu vejo para o futuro, né? Para você atingir um sucesso razoável, eu ainda acredito que você tem que escolher aquilo que você é apaixonado. Sim. Que você passaria horas do seu dia se divertindo, estudando ou trabalhando naquilo, até de madrugada, e vai preferir fazer isso do que alguma outra coisa. Uhum. Mas, com certeza, as coisas mais avançadas em termos de inteligência e reasoning, eu acho que, no curto prazo, são as que vão dar um maior retorno, um retorno exponencial. Uhum. Então, se você pudesse se envolver disso em alguma forma, no Brasil a gente não tem tantas empresas ainda, startups, produzindo robôs, mas essa é uma área que com certeza vai crescer muito mundo afora. Hoje em dia, se você quiser empreender, você também tem como produzir partes na China, até em unidades pequenas de prototipação. Uhum. É bem razoável você produzir uma plaquinha só na China. Sim. E depois você aumentar essa escala com fornecedor chinês também é possível. A parte de cibersegurança, ela vai ser com certeza uma área que vai ser muito importante no futuro. Mas acaba que envolve, né? Nos cursos que eu fiz no Instituto Brasileiro de Cibersegurança, a gente via muita matéria que envolvia inteligência artificial. Então, acaba, né, que elas duas se unem. Acho que tudo, né, agora envolve inteligência artificial. Inclusive, assim, a nossa faculdade, né, os professores, eles estão promovendo que a gente use inteligência artificial para tudo. Para que a gente saiba perguntar, para que a gente saiba usar, para que a gente conheça. Porque também não adianta a gente... Porque, assim, uma coisa que, né, pelo menos todos os nossos professores falaram, a máquina é burra. E quem é que treina máquinas é a gente. Então, a gente tem que saber mexer na máquina, seja hardware, software, o que for. Então, a gente tem que até estudar para usar a inteligência artificial. E ela está presente em tudo, realmente. Por isso que ela está em todas. Eu acho que ela tem todas as matérias, em todos os lugares. E, aos pouquinhos, a gente vai percebendo, ou não, né? E lembrando que não é só ChatGPT, tá, gente? Existe mais inteligências artificiais. Porque eu acho que tem muita gente que fica num cubo e acha que é só ChatGPT, aquele da Google, o Gemini, né? O Claude AI, ele gera código muito melhor que o ChatGPT atualmente, por exemplo. Só eu quero pegar um ponto que eu achei legal. Tô falando sobre trabalhar com aquilo que ama, né? Muitas vezes a gente cresce escutando que não é assim, que o trabalho tem que ser diferenciado daquilo que a gente ama, pra gente poder descansar de fato. Mas, vem da área de tecnologia. A tecnologia está presente em tudo. Quando a gente começa a entrar mais nessa área, né, fazer uma imersão, não tem como a gente desligar a nossa cabeça e falar, ai, não, parei de pensar sobre isso. Quantas vezes assim, a gente fala que está codificando, não consegue resolver o problema, dorme, no meio da noite acorda, e o código, assim, tá feito, a gente acha a solução. Então, acho legal essa questão de a gente amar aquilo que a gente faz, porque, principalmente na nossa área de tecnologia, ela tá presente em tudo. Isso aí já aconteceu comigo ao longo desses 20 anos, de acordar no meio da noite ou lá tomando banho, enfim, e de repente vinha aquela solução daquele problema, daquele algoritmo. O que estava gerando aquele problema, enfim, aí vem esse insight. Mas mais recentemente tem ocorrido um pouco diferente. Quando eu tenho acordado agora, eu não estou conseguindo dormir porque eu fico trabalhando e processando aquelas informações.
tem que conseguir dormir a noite inteira sem bom, acordar. Gente, é bom. Eu queria saber também como é que foi a questão sobre voltando, né, para os estágios. Você chegou a fazer algum estágio que foi muito marcante para você? Eu fiz uma iniciação científica e, na sequência, eu fiz um estágio. Esse estágio foi dentro do próprio campus do CTA, da base da aeronáutica. Lá a gente tem uma fundação que chama Fundação Casimiro Montenegro Filho, que é o mecanismo que as universidades têm para transacionar com a iniciativa privada. E aí as empresas se aproximam da universidade com projetos. E aí os professores aceitam executar alguns desses projetos e abrem bolsas para alguns alunos. E aí eu tive uma dessas oportunidades, que foi meu primeiro estágio. Eu fiz umas coisas bem legais, inclusive com hardware, de mandar um sinalzinho para um robô e aí ter que escovar o bit byte e transformar aquele sinal que chegava. Eu tinha que categorizar todos os bits que chegavam e transformar aquilo ali num caractere que estava numa lista de caracteres. Uma criptografia? Não, o sinal vinha descriptografado mesmo, eu só tinha que receber aquele sinal elétrico lá de uma plaquinha que a gente mesmo tinha feito e eu fiz a parte do software disso. Foi uma primeira experiência e foi bem legal, assim. Legal. Assim, essa parte do software, qual é a linguagem, assim, na área de hardware? Bom, naquela época eu usei linguagem C, que ainda deve ser... Sim. É muito famosa. Hoje em dia a gente... É a primeira que a gente vê, a primeira que a gente vê e aprende em tudo, né? Porque o Arduino, o PIC, é um C modificadozinho, né? Eu cheguei a aprender linguagem Assembly também, cheguei a fazer uns joguinhos em Assembly, uma calculadora também. Nossa. Mas hoje em dia, para você produzir hardware, você já produz em linguagens de alto nível que são compiladas para Assembly, né? A gente faz só esse exercício acadêmico mesmo para aprender Assembly. Mas você, qual é a linguagem que você acha que, sem ser C, né? Porque a primeira, pelo menos eu acho que toda a faculdade começa com C. Qual é a linguagem que você indica que mais o pessoal usa na área de trabalho, né, hoje em dia? Se é um Python, que Python é muito famoso, né? Ou se é um Java, o que você acha? Bom, eu vou dar a minha resposta, que é a minha preferência pessoal. Mas existem muitos profissionais no mercado que não têm a mesma preferência do que eu. Sim. Mas a minha preferência pessoal, ela está alinhada com o desenvolvimento da IA ao redor do mundo, que é justamente a linguagem Python. Então, hoje, os dois principais frameworks para produzir os modelos de linguagem que são tão famosos que todo mundo usa é o TensorFlow e o PyTorch. Os dois estão em linguagem Python. E, fora isso, o Pandas, que é uma biblioteca de ciência de dados, de análise de dados. Então, o Python já desbancou o principal concorrente dele, que era o R, em análise de dados. Algumas pessoas da estatística ainda continuam usando o R, é uma polêmica bastante interessante, tem muita piada sobre isso. Mas, olhando para o futuro, se você quiser apostar numa coisa hoje, eu apostaria justamente na linguagem Python. Isso não significa, por exemplo, que ela seja a linguagem que paga o maior salário por hora de trabalho. Sim. Eu acho que tem umas duas outras que estão acima dela, que pagam mais por hora de trabalho. E também existe outra métrica interessante, a quantidade de perguntas feitas no Stack Overflow até 2 anos atrás, né? Porque o Stack Overflow já não é mais uma grande referência de produção, porque a disrupção da IA generativa praticamente está acabando com o Stack Overflow. Mas a quantidade de perguntas que se fazia lá sobre cada uma dessas linguagens diz muito sobre o mercado de trabalho. E o Python estava quase no topo e crescente. E a outra coisa, outra métrica interessante também, é a quantidade de código distribuído no GitHub, publicado no GitHub, nas diversas linguagens. O Python também está entre as maiores. Então, juntando todas essas estatísticas, que ele está entre as maiores em tudo, e IA é o futuro, e é a principal linguagem usada em IA, se eu fosse apostar alguma coisa hoje, entrando no mercado de trabalho,
eu apostaria no Python. Sim, outro ponto. Não necessariamente o que a gente vai começar a fazer agora vai ser o que a gente vai fazer pro resto da vida. É legal a gente lembrar que a nossa área é muito abrangente. Então, principalmente foi por isso que eu escolhi. É que se um dia eu cansar de, sei lá, codificar para um banco, eu posso codificar para uma empresa de moda, assim, digamos. Tudo é possível na nossa área e a gente pode experimentar de tudo nela. É muito mais fácil de migrar do que se a gente escolhesse outra carreira e quisesse migrar para uma coisa diferente. Eu na época da faculdade, eu experimentaria tudo que, com muito afinco até, tá? Tudo que a faculdade oferecer para vocês. Teve uma disciplina na graduação que eu não me dediquei com todo o afinco e depois eu me arrependi amargamente. Era uma disciplina da eletrônica que depois eu precisei para produzir o hardware que eu fui produzir quando eu era empresário. Então, nessa época... Assustou? Então, nessa época, eu vi que, cara, o que quer que alguém te ofereça em termos de conhecimento, não negue, não dê um mínimo de si, dê o máximo de si naquele espaço de tempo que você vai ter, porque essa oportunidade não volta. Sim, com certeza. E a gente que estava falando disso, né, das linguagens, eu sinto que no mercado de trabalho, eles cobram muito, assim, em parte, você ter alguma certificação, né? Que nem eu falei, da certificação que eu tive no Instituto Brasileiro de Cibersegurança. Você acha, como profissional, tendo, né, com certeza, várias certificações, é uma coisa que pesa muito? Olha, o que pesa bastante, na minha opinião, é alguma experiência acadêmica ali, algum curso estrito sensu, esse pesa bastante. Certificações hoje em dia, a tendência é não valer tanto no mercado de trabalho. Recentemente eu participei de um outro podcast onde haviam pessoas especializadas em recursos humanos na área de TI e eu estou tirando essa opinião desses profissionais. Eles já disseram que as vagas de trabalho praticamente já não exigem mais o que tinha alguns 10 anos atrás. Existia certificação Java, certificação alguma coisa, enfim. Essas certificações já não são tão válidas assim. Para constar no seu currículo, realmente a coisa mais importante seriam projetos que você desenvolveu de alguma forma. Pode ser esses que eu citei no início, projetos open source, em que você participou e deu alguma contribuição, mas outros projetos que você pode fazer também na escola, enfim, esses também contam, dependendo da forma em que como você apresenta e qual foi a sua contribuição, porque quando eu também já fui selecionador de pessoas, de colaboradores, quando uma pessoa te conta que trabalhou num determinado projeto, só isso não é suficiente para avaliar a experiência dela. A gente quer saber, como selecionador, qual foi a sua participação naquele projeto. Você foi o especificador de requisitos, você implementou uma parte desse projeto, você testou, você foi o apresentador. Então, quando você for apresentar, deixe claro qual foi a sua contribuição e o que o mundo mudou antes e depois de você fazer esse projeto, de forma quantitativa, né? Eu fiz, mudei a vida de algumas pessoas, eu mudei a vida de uma pessoa, pelo menos, enfim, eu gerei esse impacto, eu gerei a minha renda, eu aumentei a minha renda em X reais, tudo isso vale para você contar para o seu empregador. Né? E aí eu entro na área do GitHub, porque eu acho que muita gente, até no quinto, sexto, até no final de curso, não tem um GitHub montado. E eu acho que GitHub, hoje em dia, não acho, né? Eu tenho certeza. É uma área que é um meio que divide muitos caminhos, né? Que você bota os seus projetos, bota o que você fez. Você criou o seu GitHub desde o início, ou como foi a sua criação? Bom, eu ainda sou da época que o Git não existia, né? Então, 20 anos atrás. Então, quando eu comecei a usar sistema de controle de versão, existia um que chamava CVS, e aí depois ele foi suplantado pelo SVN, aí eu usei durante muito tempo, e aí depois que veio o Git, ele veio com uma série de vantagens técnicas.
eu demorei um pouquinho para migrar do SVN para o Git. Isso em termos de tecnologia, tá? O Git por si só, ele é uma tecnologia de um sistema de controle de versão. O GitHub é um portal que usa o Git. Sim. Então eu demorei um pouquinho para começar a migrar do SVN para o Git, para os meus projetos pessoais. E quando eu migrei para o Git, foi justamente por causa da influência do GitHub, porque era muito conveniente você ter um servidor na nuvem armazenando o seu código. E aí, uma recomendação que eu queria dar para vocês e para todas as outras pessoas que estão ouvindo, o mais rápido na sua vida profissional em que você entender de Git e de controle de versão, o mais rápido você vai conseguir progredir tecnicamente. Se você vai usar o portal do GitHub ou algum outro portal para armazenar o seu código público e deixar lá a sua, como se fosse um profile, né? Um perfil profissional do que você já desenvolveu. Não necessariamente precisa ser o GitHub, existem alguns... portfólio, né? O nosso portfólio é o Git. Existem alguns concorrentes do GitHub que também são bons, GitLab, enfim. Mas eu realmente recomendo para vocês que usem o Git como um controle de versão, nunca produzam nada fora de um controle de versão. Existem diversos motivos para isso. E tentem deixar, na medida do possível, aquilo que não for um projeto comercial, um empreendimento seu, tente deixar público para começar a construir o seu portfólio. Assim, eu tenho uma pergunta. Se hoje tu tivesse que contratar um estagiário, o que iria, não te chamaria atenção, mas o que tu acha que teria que estar no currículo dele, o que é necessário para te saber sobre ele? Então, eu busco um pouco de soft skills, né? Um perfil comportamental de você se sentir autossuficiente e automotivado. Eu gosto de pagar uma missão grande e você se desenrolar dentro dessa tarefa grande. Hoje em dia, nas empresas, nesse mundo corporativo, uma pessoa que precisa receber a instrução de qual que é o próximo passo para ela atingir um objetivo maior, essa pessoa ela vai ter dificuldade para progredir, de sair de um estágio para conseguir um emprego, por exemplo. Sim. Então, isso envolve até um pouco de maturidade. Então, eu realmente buscaria soft skills, porque em termos de aprendizado, hoje a gente tem as ferramentas de IA e é muito difícil você comparar as pessoas no início da carreira só pelo que está escrito no currículo. Sim. Então, eu gosto de algumas atividades ali que você consegue identificar os soft skills deles. Eu quero saber também desse lado de vocês. Se vocês entendem, não, sim, ou já pensam, esse aí é meio devagar. Não, o que eu levo em consideração é a vontade da pessoa de aprender. E aí, uma coisa que eu levo em consideração é o seguinte: o quanto que ela se esforçou antes de me pedir ajuda. Ou ela está me pedindo ajuda, por exemplo, a cada mini passozinho com preguiça de pensar. de ler, pesquisar, enfim. Mas eu, pelo menos, o primeiro approach com um colaborador novo é de muita boa vontade de ajudar. O que eu queria dizer para vocês, você estava falando de proatividade, gente, dê o máximo de vocês desde a primeira oportunidade, porque uma porta abre outra. Sim. Teve uma época na minha vida que eu decidi, tudo que eu fizesse, eu ia fazer com muita excelência e entregar bem mais do que o que me foi pedido. Inclusive, me contratando um empregador me contratando, eu queria e eu quero ainda hoje entregar bem mais do que o que eu fui contratado, né? E aconteceu isso como professor. Eu, como professor, tentando entregar uma experiência excelente, outras oportunidades foram se abrindo para eu conseguir dar aula em outros lugares, e hoje eu estou bastante satisfeito com a minha carreira de professor. Mas, no início, eu passava por essas dificuldades que vocês citaram aqui, né? Como é que eu vou dar a minha primeira disciplina? Quem é que vai me aceitar como professor no meu primeiro curso? E aí, como é que um professor que nunca deu aula começa dando aula? Mas, basicamente, eu venci esse desafio procurando em muitos lugares. Uma hora, alguém me deu ouvido.
Então, a mesma coisa que eu digo para vocês, assim, procurem bastante. Procurem todo dia. E aí, uma hora, alguém vai te dar ouvido. Sempre tem essas oportunidades. As pessoas estão evoluindo na vida, né? E deixando vagas de trabalho, vagas para você ir lá e ocupar, você que está entrando no mercado de trabalho. É que nem você falou, eu acho que isso é muito importante. Pelo menos eu sou uma pessoa que sou muito curioso. Então acaba que, se você me falar alguma coisa, eu vou atrás, vou pesquisar tudo sobre, vou te perguntar também bastante, até eu pegar, tipo, o pico máximo, extrair tudo de você, pra aí eu conseguir fazer alguma coisa também, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante. Eu sinto que, pelo menos na nossa área, o pessoal não lê. Cara, o pessoal, ele não lê, o pessoal não busca conhecimento que nem buscava antigamente. É tudo querer perguntar para a inteligência artificial, me dá essa resposta, tá certo, corrige para mim. O pessoal hoje em dia não sabe botar nem vírgula no texto. Esse pessoal que veio da pandemia, né? Assim, a gente veio também, mas... eu, assim, às vezes, assim, quando tava mais na modinha usar o ChatGPT, não fazia sentido eu ter feito aquela questão do ChatGPT, porque eu não tive aprendizado com aquilo. No caso, é aquilo de novo, a gente saber usar, perguntar, usar aquilo a nosso favor e não contra nós. Porque, senão, gente, eles vão tomar o nosso lugar. Eles vão ficar no nosso lugar, porque vai ter alguém lá atrás programando que vai tirar o nosso lugar no mercado de trabalho facilmente. O que eu queria dizer sobre isso para vocês e para outros colegas na mesma situação, a idade de vocês, aproveitem cada momento da vida de vocês para construir novas oportunidades. Era o que eu estava falando, mas eu tenho um outro exemplo. Então, assim, os momentos em que você está na faculdade são momentos em que você deve considerar que é agora que você tem que construir oportunidades de outras portas que vão se abrir no futuro. Você... Por exemplo, é porque eu vejo muita gente da nossa área que só quer ficar no básico, que é a graduação. Você acha que fazer o mestrado, o doutorado hoje abre muito mais porta? Porque eu pergunto, porque hoje em dia muita gente consegue um emprego muito bom com a graduação. Ou nem isso, né? Ou nem isso. Gente, tem de tudo, tá? Tem de tudo. Não tem uma regra universal, eu diria. Vamos por partes, então. Então, existem aquelas pessoas com predileção por uma área acadêmica, que querem ser pesquisadores, querem publicar artigo científico, e não necessariamente eles querem ter uma vida de funcionário de uma empresa ou de empreendedor. E aí eles vão seguir a carreira acadêmica independente do que aconteça. Então, é o fluxo natural para esse tipo de pessoa. Agora, tem gente também que vê nisso uma oportunidade para crescer profissionalmente numa carreira corporativa. Existe esse caminho também. E muitas pessoas conseguem o sucesso com isso. Isso é como se fosse uma alavanca na vida da pessoa. Existe esse caminho também. E, gente, existe o caminho daquelas pessoas excepcionais que às vezes não precisam de nada disso. Não são todos, são poucos, eu diria, que não precisa nem de uma graduação. Se você se acha essa pessoa excepcional, enfim, seja feliz, né? Mas, na média, os brasileiros e as pessoas, eles precisam de um fluxo contínuo pedagógico, de orientação, e outros orientadores em torno de você, dizendo vai por aqui, vai por ali. E isso faz uma diferença significativa na vida do brasileiro mediano, eu diria. Sim. Então, se você é um brasileiro mediano, você poderia, se você se considera, você poderia trilhar o caminho tradicional mesmo ali, acadêmico, eu diria assim, da sua graduação, e a partir daí escolher o que você quer fazer da vida, né? Tem pessoas que querem empreender, outras que querem virar pesquisadores, e aí eu direcionaria. E sobre a nossa área no setor público, assim, o que eles têm para dizer sobre? Gente, é uma área muito profícua também, né? Tanto aí a quantidade de cursos preparatórios para concursos. No passado, a administração pública, ela já, inclusive para a área de tecnologia, ela estava bem à frente da média assim, do mercado de trabalho.
Hoje, com esse boom da IA, está começando a se reverter e pelo menos as pessoas mais produtivas, elas hoje estão recebendo bem mais na iniciativa privada. E ocorre, inclusive, uma fuga de talentos da administração pública para a iniciativa privada. Foi uma carreira que eu escolhi para mim e eu estou bastante satisfeito com a carreira do serviço público. Hoje eu trabalho num local bem motivador e eu tento, nesse departamento, na Secretaria de Governo Digital, a gente tem uma missão de tentar levar a IA para o restante do governo. Eu estou bastante feliz com a carreira pública que eu tenho e outras pessoas de tecnologia, de computação, eu também recomendo o setor público. Sim. Você consegue fazer a diferença. Está faltando gente com conhecimento de computação na administração pública. Inclusive, a gente, eu diria, está até desatualizado no perfil de pessoas que a gente está selecionando para o futuro. A gente continua selecionando pessoas que não têm tanto conhecimento em TI para trabalhar em algumas outras áreas, enquanto que a tendência no restante do mundo, eu diria, expandir. Cada vez mais você depender de pessoas que conseguem manipular dados. Então, em relação a isso, na administração pública brasileira, existe até oportunidade que não existem em outros lugares do mundo para essas pessoas que não têm o nosso conhecimento de computação. Então, assim, existe até uma oportunidade que pode ser que um dia não exista mais de virar servidor público. Entrando nesse mérito, o que tu acha sobre os movimentos, os hackathons, os incentivos, em geral, na nossa área, como eles são, tanto, eu acho que academicamente, nas escolas, universidades, e no meio do mercado de trabalho, como está sendo isso? Olha, eu recomendaria vocês participarem de todos os hackathons e esses eventos em que você pode trabalhar colaborativamente. Isso serve tanto para você se qualificar mais, você aprender a desenvolver alguma coisa sob pressão, aprender a colaborar, aprender a ter pessoas que discordam de você e como você reage a isso. Esse é um soft skill muito, muito interessante que eu, como empregador, eu gosto de avaliar. Como você se comporta quando alguém discorda de você ou quando você aparentemente não tem a razão, né? Sim. Esse é um soft skill interessantíssimo e o que eu já digo de recomendação para vocês você percebeu que está errado, o mais cedo possível, diga, não, eu estou errado, vamos seguir, segue em frente. Sem orgulho. Sem colocar o seu ego na frente, porque se você começar a guardar isso para você e começar a querer dizer, não, eu estava certo, enfim, acaba direcionando para uma perda sua e é uma perda em que os seus colegas de trabalho param de te admirar. Enquanto você demonstra a sua vulnerabilidade de saber, olha, eu errei, mas isso aí não afeta o meu desempenho, não afeta como eu me enxergo, quando as pessoas te verem com esse nível de segurança, você vai ser admirado por elas, basicamente. Uhum. Então, já recomendo vocês adotarem isso no mercado de trabalho e a pergunta inicial sobre os hackathons. São momentos em que não vai ter prejuízo nenhum, tá? Ninguém vai morrer, você não está valendo dinheiro, não está valendo seu emprego, não está valendo a sua formatura no curso. É para você se jogar, né? Na experiência. Se jogue no hackathon e tenha essa experiência. Eu participaria de tantos quantos fossem possíveis. Então, eu acho muito interessante essa área. Eu queria saber de você os desafios que você acha que, quando você vai empreender, principalmente na nossa área da tecnologia. Bom, você conhece aquela frase de que experiência é um pente que você recebe quando você está careca? Uhum. Foi basicamente o que aconteceu comigo, né? Hoje, se eu for empreender de novo, eu já não cometeria os mesmos erros que eu cometi no passado. Sim. Então, não necessariamente empreender é uma solução de carreira para todo mundo. Existe alguns dilemas lá, né? Se o empreendedor nasce ou se ele se consegue ser formado, né? Essa é uma discussão que não tem uma resposta única para ela ainda, mas realmente tem algumas pessoas que têm soft skills que são mais apropriados para empreender.
Eu diria que é bem possível e bem viável várias pessoas no nosso mundo de hoje empreenderem e obterem um sucesso razoável. Eu tenho um exemplo na família. Eu empreendi 4 vezes na área de tecnologia, e mais agora para o final que começou a dar certo. E eu tenho o exemplo do meu irmão, que ele é advogado, e nessa era do ChatGPT ele trabalhava com uma área de denúncias na ONU. E aí ele viu uma oportunidade de usar o ChatGPT para começar a automatizar o processamento de denúncias. E ele, advogado, sem saber programar, ele começou lá a usar o ChatGPT para fazer uma aplicação web em Python. Nossa. E prototipar a ideia dele, a ideia de negócio. Ele é um especialista de negócio, e aí ele queria empreender. Ele passou umas 2 semanas pedindo para o ChatGPT escrever um código de uma aplicação web. Era uma aplicação muito simples, né, de que tinha um CRUD da vida para cadastrar algumas coisinhas. Sim. E uma interação com a própria API da OpenAI, que tinha que fazer uma chamada de API. Depois de 2 semanas sem conhecimento de programação e cada bug que o código gerava, sim, ele voltava para o ChatGPT e contava, deu esse bug aqui, o que eu faço? E aí o ChatGPT ia corrigindo. Depois de 2 semanas ele conseguiu prototipar isso e começou a apresentar para alguns investidores, para algumas empresas, e hoje ele conseguiu vender esse produto e já está começando a vender ao redor do mundo. É um exemplo, sim, de que com os soft skills corretos você consegue empreender e obter sucesso. Um aprendizado que eu tive e que eu levo para todos os projetos que eu faço na vida é aquele ensinamento lá do Abraham Lincoln, que é que se você for cortar uma árvore e você tiver 6 horas para cortar essa árvore, Abraham Lincoln dizia, eu passaria 4 horas afiando o machado. Então eu não partiria para aprender sem antes, para empreender, sem antes fazer alguns cursos e entender como se empreende atualmente na área de tecnologia. Existem muitas técnicas, existe hoje o Lean Startup. Se você for empreender e você não souber o que é o Lean Startup e as técnicas de Lean Startup, eu diria que as suas chances de sucesso ficam bem diminuídas. Sim. Então, para qualquer coisa que você vá querer fazer profissionalmente hoje, aplica o conselho do Abraham Lincoln. Vá se capacitar sobre como fazer aquilo com excelência. Gaste algum tempo entendendo como outras pessoas obtiveram o sucesso naquela mesma área. Esse é o que eu faria de novo, assim, a experiência, né, do Paint, quando sim, você é careca. Fazer de novo lá quando eu tinha 23 anos e começar a empreender, era tentar me capacitar mais. Sim. Além disso, né, de criar conexões, você acha que na faculdade você teria feito alguma coisa diferente ou feito outro curso? Outro curso não, porque é o que eu gosto de fazer, né? É o que eu queria desde da minha infância. Hoje eu sou muito realizado com o que eu já fiz no passado. E eu também acho que a gente está na crista da onda para o futuro. Com certeza. Então, outro curso de jeito nenhum. Mas eu comentei aqui no início, né? Teve uma disciplina de eletrônica que eu não fiz bem feito e que me fez falta depois. Sim. Então, eu olharia muito bem para essas oportunidades que às vezes você deixa passar só porque, sei lá, você não gostou da disciplina, não gostou do professor. Gente, isso aí não é um argumento para você ter um baixo desempenho na sua vida. Olha, vocês têm uma oportunidade única, né? Na faculdade que eu estudei, os professores tinham dedicação exclusiva. Então, não existia oportunidade de estágio e emprego com professores que estavam ali. E eu digo assim, em empresas, em órgãos da região ali. Quando você tem professores que estão no mercado de trabalho, desenvolvendo alguma atividade profissional, gente, isso aí está batendo na sua porta. Se você ainda não enxergou essa oportunidade... Exatamente, você tem que pegar e ir. Não tem que pensar muito. Você tem que se esforçar para não é tirar 10, é para o professor querer te dar mais do que 10. Exato. Tá? É o que eu faria se eu estivesse na situação de vocês. Eu aproveitaria cada disciplina. Sim. E futuramente isso com o chefe, né? É outra recomendação que eu tenho para dar para vocês. O seu chefe tem que ser o seu melhor amigo. E eu não vou dizer isso até de uma forma interesseira, não. Amigo de verdade mesmo. Porque você vai precisar dessa amizade.
Além de que é uma das pessoas que você vai passar mais tempo. É isso. Eu já vi, assim, também esses cargos grandes de gestão, gerência, não é só demandar. Vai ter hora que o seu funcionário, a pessoa vai precisar de ti, vai acontecer alguma situação pessoal onde essa pessoa que está nesse cargo grande vai precisar lidar com essa situação, Com né? certeza. Então, acho que também, se a gente quiser um dia estar nesse cargo, a gente tem que ter noção de que a gente não vai mexer só com máquinas. Pessoas também. Sim. Comecem a construir o futuro de vocês agora e aproveitem cada oportunidade agora. Não faça como aquele meu colega que queria que existisse uma outra oportunidade, mas não fazer por onde agora. Sim. O dia de hoje é o que você está fazendo hoje, o que você está fazendo com excelência hoje. É o que importa. Sim. Alex, eu tenho uma atividade que eu até esqueci de falar isso pra Sarah, mas é uma atividade que eu acho que vai ser muito legal pro nosso podcast, que vai se chamar o COD Rápido. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer algumas perguntas pra você e você não pode pensar muito, você tem que responder o mais rápido possível e vai ser uma atividade bem interessante. Bem interessante. Então, vamos começar? Pode ser Tá bom. Um código. um código. if. Um código bom. Um código bom. Coeso. Uma atividade. Correr. Um programa. Software, ChatGPT. Uma inteligência artificial. Os LLMs. Um conselho. Faça tudo com excelência na sua vida. Uma inspiração. Essa é difícil. O alto desempenho do Ayrton Senna. Quem é Alex? Tá começando a ficar difícil. Eu sou uma pessoa bastante feliz atualmente, muito realizado. E Alex por Alex? Bom, eu gosto bastante de ajudar as pessoas que estão à minha volta e me inspiro em fazer diferença no mundo. É isso. Gostei. Essa foi a atividade. Beleza. Gente, esse foi o Podcode. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham tido uma troca de experiências, que vocês tenham captado tudo que a gente falou aqui, as dicas que o Alexa deu pra gente. Eu sou o Roberto, né? A gente não se apresentou no início. Verdade. Eu sou a Sara, a gente está no 5º semestre de Engenharia de Computação da Universidade CEUB. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau!